Henrique, você falou sobre alguns mitos, né, da imigração. Tem alguns mitos interessantes para você contar pra gente? Ó, se na sua família existem histórias desse tipo, que eu vou falar agora, desconfiem um pouco, tá? Que é um telefone sem fio que vai passando de geração para geração, as histórias vão crescendo, se tornando-se com aspectos cada vez mais de aventura, e isso, na verdade, era difícil de acontecer, né? O maior mito, certamente, é a fuga da guerra. Né? É uma coisa que as pessoas sentam na minha mesa e perguntam e falam: olha, o que eu sei do meu bisavô é que ele veio fugindo da guerra. Na família da minha esposa tem. Aí eu falo pra pessoa assim: qual guerra? A pessoa trava. A pessoa já não sabe o que tá acontecendo, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tem outra guerra, não sei. A minha família conta, eu fugindo da guerra. E na verdade, assim, a imigração pro Brasil durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, ela é muito irrisória, assim. As pessoas, os mares estavam militarizados, né? Você podia ter o seu barco. Não tinha não era uma vida normal, né? Então, assim, a imigração para o Brasil, ela é uma imigração de aspecto econômico. Ela se torna um fenômeno de massa em 1887, né? São pessoas que estavam, em alguns casos mesmo, passando fome nos seus países de origem e por terem a passagem subsidiada, por ter essa questão a propaganda brasileira, né? O Brasil tinha escritório na Grécia, na Itália, em Portugal, na Suécia, de propaganda mesmo, em que mandava agentes migratórios para convencer as pessoas a migrar. Né? E isso vai até mais ou menos a 1914, esse período grande de imigração. Depois a gente vai olhar para um gráfico, né, de entradas de estrangeiros no Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial é muito baixo. E ainda assim são mais portugueses, em alguns casos argentinos, né, que acabam entrando mais. E depois tem um período que aumenta a imigração entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Na década de 20 a gente tem aí a maior número de entradas de japoneses, imigrantes do leste europeu. E depois, já na década de 30, a gente tem uma questão com os judeus que viviam na Alemanha, né, mas não é período de guerra. Já começam as perseguições. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, de novo, uma queda brusca na entrada de estrangeiros no país, e no pós-guerra, já, de novo, aumenta esse número. Então, a fuga de guerras, assim, ela é bem, bem, bem rara. É claro que existe um caso ou outro de pessoas que literalmente fugiram da guerra, judeus perseguidos durante a Segunda Guerra, que precisaram se esconder para poder embarcar e tudo mais, mas são casos muito raros. Então, se tiver na sua família uma história de minha bisavó veio fugindo da guerra, desconfie. Mas provavelmente o que as pessoas queriam dizer e acabaram fantasiando demais é das consequências que a guerra deixou, né? Muitas vezes, exatamente. Se bem que a grande imigração, né, em termos quantitativos, ela se concentra no século XIX, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, final do século XIX e começo do século XX, né? Então, assim, e isso é discutido por muitos historiadores e tudo mais, que a questão que envolve a imigração para o Brasil e para a América como um todo é como que a introdução, o desenvolvimento do capitalismo na Europa atingiu diferentes camadas da sociedade, né? Então, aqui para o Brasil, especialmente, a gente tem uma imigração muito forte de camponeses ou pessoas ligadas à terra, pequenos proprietários, arrendatários, né? E acabaram tendo que fugir, mas fugir de uma situação de miséria. É difícil, eu acho, né, para muito descendente de um italiano, de um alemão, enfim, do Japão, enfim, entender que não muito tempo atrás o seu antepassado podia estar passando fome na Itália, sei lá, em Milão. O cara tá lá passando fome, né? E junto com isso tá uma epidemia de cólera, junto com isso avalanche lá em Belluno, junto com isso terremoto, enfim, tudo acabou gerando esse desejo de imigrar, muito também por conta da propaganda, né? Então você tinha aqui o Brasil falando, venha migrar, você vai ter terra, você vai ganhar um salário maior e tudo mais. As pessoas naturalmente migravam. Não é uma coisa que você chegar para alguém que mora numa situação não muito boa hoje e falar, olha, eu pago para você a passagem para você ir para Inglaterra,
te dou um emprego garantido lá para você ganhar em Libra e uma casa para você morar. Você topa? O que você tem que fazer? Você tem que pagar o Uber para o aeroporto. É isso. O pessoal vai, sabe? Entendeu? E então esse mito da fuga das guerras, ele talvez pode se relacionar com esse querer dizer que era uma consequência da guerra, mas eu acho também que tem uma questão de um certo distanciamento, de não querer ou tentar meio que se desvencilhar de uma história de pobreza, muitas vezes. E é uma história gloriosa, né? Pra caramba, relacionar com a guerra. Pra caramba. Você fala de aventura, pega um cara fugindo, né? Caindo a bomba aqui lá e o seu antepassado fugindo pro Brasil. Dá essa impressão. Não dá. Fugiu da guerra, você imagina a família no meio do campo de batalha, cidade destruída, correndo com uma trouxinha de roupa e conseguindo embarcar no navio. Antes de embarcar no navio, ainda o chefe da família pega uma granada que foi jogada, taca no mar e aí eles conseguem embarcar e fugir, né? Mas no caso dos japoneses, eu acho que pode ser verdade porque eles não fugiram da guerra, eles preferiram morrer ali do que fugir. Mas isso também não é um mito, né? Mas não era a verdade absoluta, né? Você vê lá as cartas de Iwo Jima, o cara que sobrevive, ele tá ali só no miguezinho pra lá, pra cá, e consegue se dar bem e na guerra esse aí seria eu. Vou lá querer me ferrar aí pelo meu país. Caramba, eu ia ser o primeiro a me esconder no buraco. No que diz respeito, uma coisa interessante dos japoneses, né? Que é outro mito também, que existem 2 nomes de navios conhecidos no mundo, né? Um mundial e um mais especificamente aqui no Brasil. O Titanic e o Kasato Maru, né? Muitas vezes você conversa com um descendente de japonês e fala assim, eu acho que veio no Kasato Maru. Esse eu não conheço. Aí eu falo, foi o primeiro. Foi o primeiro. 1908 trouxe os primeiros imigrantes de forma oficial, né, japoneses para o Brasil. E eu falo que é um dos maiores navios do mundo, o Kasato Maru, porque tem tanta gente que veio no Kasato Maru. É a mesma coisa que, aliás, outro mito que existe em família italiana, que é, eu sei, é engraçado que a pessoa fala assim, só sei, né? Eu só sei que a minha família conta que o meu antepassado veio no mesmo navio do Matarazzo. E aí tem versões. Tem a versão que o antepassado veio na primeira classe e o Matarazzo na terceira. E tem a outra, que o Matarazzo veio na primeira e o antepassado na terceira, né? Agora, como que aquele imigrante sabia quem era o Matarazzo já, né? E isso que o Matarazzo veio em 1881. A gente nem tinha hospedaria de imigrantes no Brás ainda, né? Não existe essa história, né? E que eu falo também, o navio do Matarazzo é o maior navio do mundo, né? Todo mundo veio no navio do Matarazzo. Outro mito interessante diz respeito aos nascimentos e aos casamentos nos navios. Porque meu antepassado casou no navio e tal, né? Casar no navio, gente, era impossível. Não tinha como casar no navio, né? Nascer no navio podia, mas era raro. Muito raro. As pessoas imaginam que uma viagem a vapor, uma viagem de barco entre a Europa e o Brasil, era uma viagem que demorava igual a viagem de Cabral, sabe? Acho que é uma percepção equivocada do tempo de viagem. Uma viagem podia durar, em alguns casos durava 15, 16 dias, em média 3 semanas. Era relativamente rápido você viajar da Europa para o Brasil, né? De barco a vapor. Claro que no caso de pessoas de outros continentes, japoneses, libaneses, demorava mais, obviamente, né? Mas era uma viagem relativamente rápida, né? Então, as mulheres... E a situação higiênica dos navios não era das melhores, né? Então as mulheres preferiam ter o filho em terra firme, obviamente. Então, se elas estavam grávidas de 9 meses, ela não ia arriscar e tentar atravessar o oceano sabendo que ia ter que lidar com um médico provavelmente que existia no navio, com uma situação ruim. Uma estrutura para você ter um filho, né? Que era uma sorte ter um filho no navio. A criança que nasceu no navio muitas vezes era prematura, ou a mulher teve filho, não fez as contas direito, enfim, alguma coisa aconteceu para a criança nascer no navio, mas eram casos raros. E os casamentos eles não existiam, tá? Eram famílias que estavam atravessando o oceano para reconstruir as suas vidas. Eu até brinco, uma paixão no navio, igual tem a paixão do metrô, podia ter a paixão no navio, né? Que a pessoa se apaixonava lá tal, mas casar efetivamente eram famílias
de maneira geral, católicas, numerosas, né? As pessoas já vinham casadas com filhos adolescentes, crianças, né? Não tinha como você casar no navio. E né? Tem dados estatísticos de pessoas que, essa criança não tem registro dela no país de origem, que ela nasceu no navio. Sim, as listas de bordo, elas mencionam as mortes, e isso sim era comum, morrer no navio. Né? As mortes e os nascimentos nos navios. Casamento também registravam? Não? Casamento não tem casamento no navio. Eu acho que agora lá vai eu, o defensor. Que nem eu falei da guerra, lá pode ser das consequências, enfim. Mas talvez também esse do casamento seja que, tipo, pra família, talvez o medo de chegar num país desconhecido e você tá lá sozinho e tal, e aí você quer meio que se juntar com uma outra família e tal, pra criar um negócio juntos, talvez, não sei. Sim, as pessoas migravam, né, existem cidades, vilarejos inteiros que migram, né, então as pessoas se conheciam, faziam amizades, né, não é uma migração, uma viagem de avião, você vai pra Europa, migra em 12 horas, você tá lá, no navio você tinha umas relações de amizade que você podia estabelecer, eu imagino, né, 3 semanas viajando, você estava lá conversando com as pessoas, sem muito o que fazer no navio, né? Você conversava, você, sei lá, compartilhava projetos de vida e tudo mais, e você podia fazer amizades e decidir que ia para a mesma fazenda, né? Ou para a mesma cidade, tentar ir junto e tudo mais. E aí você casava com a pessoa, né? Na fazenda, no destino. Mas essa do casar no navio, porque isso prejudica a pessoa, porque quando ela está fazendo a pesquisa da família dela, e ela fala, meu bisavô veio fugindo da guerra, ela vai procurar quando o bisavô a chegada? Entre 14 e 18. E nunca vai encontrar. Quando ela fala que nasceu no navio, ela também vai procurar quando chegou a família no Brasil, e aí, chegou em 1898, então meu parente nasceu em 1898, e ela não vai encontrar o registro de nascimento, digamos assim, né? E o casamento também, então prejudica o tempo de pesquisa da pessoa, né? Mas tudo que acontecia durante a viagem era anotado na lista de bordo. O museu tem lá as listas de bordo digitalizadas de navios que atracaram em Santos. O Arquivo Nacional também tem, de Santos e do Rio de Janeiro, né? Existem outros arquivos pelo mundo que também têm listas de bordo, Hamburgo, Bremen, Antuérpia, né? e que a gente usa como fonte de pesquisa. Então tá lá o nascimento no navio. Muitas vezes a criança era batizada com o nome do navio. Então, por exemplo, em 1900 a gente tem um italiano que nasceu no navio Washington, e foi o primeiro italiano de nome Washington, eu acho, no Brasil. Né? Porque nasceu no navio Washington. Outros casos, Bretanha também, a pessoa foi batizada de Bretanha, enfim, né? Acontecia, mas não era em toda a viagem, né? E os falecimentos também aconteciam, mas era muito mais comum, especialmente quando tinha epidemia no navio. Em 1893, teve uma epidemia de cólera na Europa e 4 navios italianos que chegaram no porto do Rio foram impedidos de desembarcar porque foram diagnosticados com epidemias de cólera. E eles tiveram que fazer o famoso torna-viagem. Eles chegaram no litoral, não atracaram e tiveram que voltar para a Itália. Na volta morreu muito mais gente do que na ida. Né? Então, assim, existia esse medo grande das epidemias e tudo mais. E a viagem de navio era uma viagem que as pessoas podiam, de fato, morrer, especialmente se tivesse uma epidemia, né, graçando no navio. Então, falecimento comum, nascimento às vezes, casamento nunca, tá? Pelo menos até hoje eu nunca vi um registro de casamento no navio, né? Tem uma coisa interessante que era a festa do Equador, que isso acontecia muito nos navios japoneses. Quando você passava pelo Equador, fazia uma festa e tudo mais, tem registros fotográficos disso e tal, né? A gente aprende um pouco qual era o cotidiano de uma viagem de navio, mas essas questões relacionadas ao registro civil, digamos assim, né, durante a viagem, é isso que eu mencionei. Mais algum mito vocês querem? Tem mais, tem mito que não falta. Tem um mito, chamam de mito aí, né? O presidente da República. Não é mito, mas tem uma galera que gosta de chamar de mito. Pois é. Ele pode ser mito. O mito é aquilo que não é real, né? Infelizmente ele é real, né? Mas tem um mito que é um mito que as pessoas que assistiram Poderoso Chefão acabam absorvendo, que num dos filmes do Poderoso Chefão, quando o personagem chega em Ellis Island, que é a hospedaria de imigrantes de Nova York, ele muda o nome dele.
né? Ele fala um outro nome, alguma coisa assim. E as pessoas acham que os imigrantes podiam mudar de nome na hospedaria. Que a pessoa chegava lá e falava assim, qual que é o seu nome? Eu falei assim, eu não quero chamar Henrique não, eu vou chamar João, que eu quero mudar meu nome. E na verdade isso não acontecia, tá? O que muitas vezes as pessoas confundem são as traduções dos nomes. Então, se você tem um antepassado italiano que se chama João Rossi aqui no Brasil, tá no óbito João Rossi, você nunca vai encontrar o registro de chegada dele como João, mas sim como Giovanni, né? Não como José, Giuseppe, ou um lituano. João aqui no Brasil é Ian, né? O Jean. Um russo pode ser Ivan, né? Então tem questões relativas à tradução do nome, né? Meu bisavô libanês, no Líbano ele era Saad. No Brasil ele virou Felício, né? Então, assim, tem essas questões. Outra questão que é muito comum diz respeito aos nomes compostos. A pessoa chamava Maria, Margarida, Cecília. E aí no Brasil foi registrada como Maria. Eu já encontrei uma mulher italiana com 14 nomes. Meu Deus. Primeiros nomes, né? Então a pessoa tava lá, Maria, Cecília, Margarida, Joana, tananã, 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 tananã. Aí no Brasil, Maria Rossi, né? E aí isso faz com que as pessoas pensem nessa mudança de nomes, ou tradução, aportuguesamento, enfim, né? Mas isso não acontecia na hospedaria. A pessoa apresentava um passaporte, muitas vezes era um passaporte familiar, não era um passaporte para todo mundo, era o passaporte do chefe da família, e aí os acompanhantes estavam incluídos nesse passaporte. Outro mito é em ser enganados com relação ao destino. A pessoa acha que ela ia para os Estados Unidos, porque hoje os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, digamos assim, né? E aí veio para o Brasil. O imigrante nunca vai saber que os Estados Unidos ia se transformar no país que hoje ia ser, e o Brasil no país que hoje ia ser, a Argentina e assim por diante, né? Muitas vezes é indicado que a pessoa ia para a América, mas não que ela fosse enganada geograficamente falando, olha, você vai para São Francisco, que eu já ouvi essa história, São Francisco, na Califórnia, a pessoa está toda feliz achando que está indo para os Estados Unidos e aí, na verdade, chega em Santa Catarina, né? Isso não acontecia. A pessoa podia ter uma má percepção geográfica do que era essa América. Mas não que a pessoa era enganada do tipo, você vai para os Estados Unidos, mas ela acabava vindo para o Brasil. Isso não acontecia.